Oi pessoal, eu sou a professora Mariana, vou tratar aqui com vocês de direito do consumidor e a nossa aula de hoje é sobre contratos de consumo. Então, vamos falar aí dos nossos contratos, né, que envolvem relações de consumo. O primeiro que eu trago aqui para vocês é o contrato de adesão, que é o mais comum aí no mercado. O que é um contrato de adesão? É aquele que o fornecedor faz de modo unilateral e apresenta para o consumidor. O consumidor não vai ter chance aí de negociar nenhuma cláusula, de impor ali a sua vontade, as coisas que ele acha certo, enfim. Ele não vai poder negociar esse contrato com o fornecedor de modo aberto. Acontece bastante em serviço de telefonia, TV, etc. Então, você contrata um serviço e você simplesmente paga pelo preço que eles dizem ali para você pagar, se você estiver de acordo, é claro, e você não consegue discutir em maiores detalhes as cláusulas daquele contrato. Você simplesmente adere ao contrato, é um contrato de adesão, tá? Às vezes tem coisas lá que você nem entendeu, ou você nem teve a oportunidade de ler o contrato inteiro porque ele era muito grande, ou a letra daquele contrato era muito pequenininha e alguma coisa pode ter passado despercebido aí para você, consumidor, e possa vir a te prejudicar no futuro. Então, tem que estar sempre atento aí nesses contratos de adesão. Eles não são ilícitos, tá? A forma deles é lícita, pode sim os fornecedores se utilizarem dessa espécie de contrato, mas quando acontecer algum abuso, aí alguma cláusula abusiva dentro desse contrato de adesão, vai poder sim discutir essa cláusula em juízo de modo a favorecer o consumidor, não deixar o consumidor ser enganado, não deixar o consumidor em prejuízo, tá? Então, o contrato de adesão, ele tem que ser claro, legível e esclarecedor. Então, ele tem que prestar ali todas as informações para o consumidor de modo que ele vai entender. Não adianta estar, por exemplo, um contrato de um hospital com um monte de termo ali técnico que o consumidor não vai nem entender o que está falando e assinou no final, simplesmente para poder ser atendido ali nesse hospital. Então, esse contrato não vai ter força jurídica porque o consumidor ele não foi informado de verdade, né, gente? Então, precisa ser claro, legível, esclarecedor. Pode ser uma informação clara, tá? Do modo claro, mas não esclareceu aquela dúvida realmente do consumidor. Então, ele tem que ser esclarecedor, que é diferente de ser claro, tá? A fonte mínima para os contratos de adesão é o tamanho 12, tá? E não vai poder, então, conter cláusulas com aquelas notinhas de rodapé bem pequenininhas que a maioria das pessoas já não consegue ver normalmente. Imagina um idoso, né, que vai ser ali o nosso hiper vulnerável. Como que ele vai conseguir enxergar essas microletrinhas que colocam, que trata, assim, da parte importante do contrato, né, normalmente. Então, não pode, tem que ser letra 12. E a interpretação do contrato de adesão vai ser sempre a mais favorável ao consumidor. Também existe aqueles contratos que a gente faz a compra fora do estabelecimento. Então, como que acontece, gente? Por exemplo, a gente compra alguma coisa pela internet. A gente não foi lá no estabelecimento comprar. Se a gente compra por telefone, se a gente vê na TV, liga lá, tá comprando alguma coisa por telefone. Ou se alguém bate lá na porta da sua casa para te vender um produto. Tudo isso é tipo de formas, né? São algumas formas de compra fora do estabelecimento. Você vai ter 7 dias para se arrepender da compra daquele produto ou daquele serviço. E quando que começa a contar esse prazo aí de 7 dias para você exercer o seu direito de arrependimento? A partir da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou do serviço. Então, você tem 7 dias para se arrepender. Não importa se o produto ou o serviço tem algum defeito, não tem nada a ver. Você pode simplesmente se arrepender e falar, não quero mais. Mas tem que ser ali dentro desse prazo de 7 dias, tá? Então, não precisa ser um produto defeituoso. E o dinheiro tem que ser devolvido de modo atualizado, tá? Não podem ficar com uma parte do seu dinheiro por qualquer motivo aí, né, que eles tentam enganar o consumidor. Não. O dinheiro tem que ser devolvido em valor integral e atualizado. E aqui, só para a gente lembrar rapidinho, o que é garantia, gente? Existem 2 formas de garantia que vai estar dentro do contrato, ou não, né? Então, existe a garantia legal, que é a lei que traz para nós, e a garantia
contratual que vai estar dentro do teu contrato com o fornecedor. A garantia contratual o fornecedor dá se ele quiser, e se ele der, ele vai colocar ali da forma como ele quiser, tá? Não se confunde com a garantia legal. A garantia legal, ela vai estar prevista ali no artigo 26 do CDC, e o fornecedor não pode afastar essa garantia legal. Se você não lembra desses prazos, pega aí a minha aula sobre decadência e prescrição, ainda no direito do consumidor, e dá uma revisada nesses conceitos aí. Lembra que tem aquele prazo de 30 dias para produtos não duráveis, né, produtos perecíveis, e 90 dias para produtos duráveis, perecíveis, e que você tem 5 anos ali para entrar com uma ação, né? Então, não esquece disso, dá uma olhadinha na outra aula se você não tem isso fresco na sua cabeça, se eu tô falando grego aqui com você, tá? Então, a garantia legal e a garantia contratual, elas vão se somar, tá? Uma não vai existir sem a outra, ou melhor, a legal existe sempre, porque é um direito do consumidor, mas a contratual, se ela existir, ela não vai poder anular a garantia legal. Se existir a contratual, elas vão se somar, tá bom? Então, decorre de decisão do fornecedor, essa garantia tem que ser expressa, né? Tá escrita no contrato, ou vir ali junto em algum papelzinho que venha com o produto, o tempo de garantia, e pode conter limites e ônus para o consumidor. Por exemplo, o consumidor tem 1 ano de garantia contratual e vai ter que pagar pela peça, tal, se houver algum dano na peça, tal, não vai precisar pagar o conserto inteiro, mas aquela peça em específico o consumidor tem que pagar. Então, é um ônus que o fornecedor pode impor quando ele dá essa garantia contratual, tá bom? Então, o que acontece? Tem muitos sites aí que a gente costuma ver que dá uma garantia estendida, aquela garantia para você comprar além da garantia contratual. Então, se você paga lá mais R$20 por mais 1 ano de garantia, será que isso é bom para você? Porque você tem a garantia contratual também. E a tua garantia legal só vai começar a contar quando acabar a tua garantia contratual. Elas não contam juntas, né? Então você vai ter um tempo a mais daquele tempo contratual que já foi estabelecido de garantia para você pelo fornecedor. Então, às vezes, não vale a pena você comprar essa garantia estendida, tá? Então pensa bem aí quando você for fazer alguma compra que te ofereça esse tipo de serviço aí de garantia estendida. E as cláusulas abusivas, então? Quais são elas, gente? Elas vão estar previstas aí no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Cláusula de não indenizar. Pode ter lá no teu contrato que você está abrindo mão de qualquer tipo de indenização, tal, que você possa vir a ter por causa daquele produto que lesou você. Então, não pode. É uma cláusula abusiva se tiver no seu contrato aí falando que eles não vão te indenizar, que você está abrindo mão de receber qualquer tipo de indenização, tá? Não pode. Letra B. Cláusula que implique em renúncia de direitos. A gente sabe que os direitos do consumidor, eles são ali normas públicas de caráter cogente, então nada pode afastá-los, nem o contrato, tá? Então não pode ter uma cláusula que implique em renúncia de direitos do consumidor. E pode acontecer que tenha cláusula limitativa de direito. Isso vai estar previsto no artigo 54, parágrafo 4º do CDC, tá? O que é essa cláusula limitativa de direito? Ela vai limitar um direito que você tem no Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, contrato ali de locação. Vai dizer que em alguma cláusula que, no caso do locador. Me perdi, gente. Mas bom, mesmo assim, vamos lá. Você alugou um imóvel. Se você fizer alguma benfeitoria útil ou necessária, a imobiliária não paga você por isso. Você simplesmente fez porque você quis. E se você não conseguiu tirar para deixar o imóvel como estava, aquilo vai ficar de presente para o dono do imóvel, tá? Então, pode acontecer esse tipo de cláusula no seu contrato?
Pode ter, ela vai estar limitando um direito seu, ela não vai estar extinguindo o seu direito, né? E então, você pode ter esse tipo de cláusula que limita, mas não que faz você renunciar completamente os seus direitos, tá? Então, esse aqui foi um exemplo, pode haver um tipo de cláusula, né? Desse tipo, mas de modo que limite e não que renuncie completamente o teu direito aí de receber valores pelas benfeitorias que você realizou no imóvel, tá? Letra C. Cláusula que transfira responsabilidades a terceiros. Vai dizer, olha, se você tiver algum problema com o teu produto, não é para o fornecedor que você vai reclamar, é para outra pessoa, para outra, para outra, para outra. Para quem que o consumidor vai reclamar, né, gente? Então, não pode responsabilizar terceiros aí de modo contratual, né? D. Cláusulas que prevejam obrigações abusivas e desvantagem exagerada. Então, não pode o fornecedor se prevalecer do consumidor, fazer com que ele tenha obrigações abusivas, que ele saia em prejuízo exagerado. Então, por exemplo, né, de cláusulas que prevejam esse tipo de obrigação abusiva. Inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Arbitragem obrigatória, então a gente sabe que a arbitragem ela tem que ser sempre voluntária, não pode trazer um contrato obrigando o consumidor a ir para a arbitragem, né, sendo que ele não quer ir para a arbitragem. A arbitragem tem esse caráter voluntário, então se houver essa arbitragem obrigatória, vai ser uma cláusula abusiva do contrato. E o cancelamento do contrato unilateralmente pelo fornecedor. Então, não pode estar escrito isso no contrato, né? Só o fornecedor pode rescindir o contrato, de modo unilateral. O consumidor não pode rescindir o contrato. É um absurdo, né? Até a gente ouvir isso. Então, vai ser uma cláusula aí abusiva. Letra E. Impõe um representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor. Então, o que acontece? Isso daqui vai ser um exemplo de mandato, tá? Quando você fala, olha, você é o consumidor, não vai fazer isso. Quem vai fazer por você é tal pessoa, ou é um banco, ou etc. E eu trouxe aqui para vocês, ó, um asterisquinho. Vamos olhar aqui o que eu trouxe, então. Esse asterisquinho é para a gente ver um exemplo do que é aquilo ali. Eu trouxe uma ementa de um julgado do STJ para vocês, tá? Então, qual que é a parte importante dessa ementa aqui para nós? Ó? É nula a cláusula contratual em que o devedor autoriza o credor a sacar para cobrança título de crédito representativo de qualquer quantia em atraso. Isso porque tal cláusula não se coaduna, tá duas vezes aqui coaduna, com o contrato de mandato, que pressupõe a inexistência de conflito entre mandante e mandatário. Gente, essa parte aqui é super importante, ó. Se você vai ter um mandato, né, vai fornecer um mandato para alguém agir em seu nome, uma procuração para a pessoa realizar atos em seu nome, quer dizer que você e ela, esse mandatário, vocês não têm você, né, e o mandante, o mandatário, eles não vão ter ali uma situação de conflito. Então, eu não posso assinar um contrato com o banco dizendo que o próprio banco vai ser autorizado a sacar a quantia para cobrança de título de crédito, etc. Não posso eu, que tenho um conflito com o banco, autorizar o banco a agir em meu nome, para pagar qualquer tipo de quantia ali que eu não esteja de acordo ou eu não tenha pago, né? Então, não pode ter esse caráter aí de mandato. Por isso que existe essa cláusula abusiva aqui, ó. Cláusula que impõe o representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor, tá bom? É nesse tipo de caso. Fica um pouco abstrato quando a gente só lê ali a letra do código, né? Mas eu trouxe a ementa para clarear um pouco as ideias de vocês aí. Letra F. Infrinjam ou possibilitem violações de normas ambientais. Isso é tranquilo, né, gente? Possibilitem renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias, tá?
Então presta atenção, eu acabei de falar, né, ali com vocês que pode limitar esse direito, mas não pode excluir. Se possibilitar aí alguma cláusula, né, do contrato, a renúncia do direito de você ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, e aqui a gente não está falando, né, de aquelas voluptuárias, que são só para deixar o bem bonito e etc., não pode haver, então, essa renúncia, né, do direito do consumidor que locou o imóvel e realizou ali benfeitorias necessárias, tá? E o controle das cláusulas contratuais. A gente pode ter contrato de tudo que é tipo, né, gente? O papel aceita qualquer coisa. Pode acontecer na prática de você ter uma cláusula abusiva aí num contrato que você firme com algum fornecedor. Mas como que a gente vai fazer esse controle das cláusulas contratuais? Através da revisão contratual. Você pode levar, né, o contrato para o fornecedor e tentar negociar com ele a revisão de alguma cláusula. Se não conseguir, de modo amigável, faça essa revisão, né, em juízo. E essa revisão contratual ela vai buscar um equilíbrio para o contrato. O consumidor nunca pode ter a parte que sai em prejuízo, porque ele já é o vulnerável. Então, existe o código para fazer com que essa relação esteja equilibrada, harmoniosa entre o fornecedor e o consumidor. Então, quando que acontece normalmente, né, essa necessidade de revisão aí do contrato? Quando existem fatos supervenientes que tornem a obrigação excessivamente onerosa. Por exemplo, aumento do dólar, aquele aumento absurdo, assim, ó, de um momento para o outro, e quando você assinou o contrato, você nem imaginava que isso ia acontecer. E seu contrato é em dólar, e agora você não tem mais condição de pagar por ele. Então, você está em prejuízo por um fato superveniente ao contrato. Então, você pode levar esse contrato à revisão. E vai ser nula a cláusula quando ela for uma cláusula abusiva, tá? Então, ela vai ser nula. Vai ocorrer, então, a nulidade dessa cláusula pelo artigo 51 do CDC. Só que, o que a gente tem que pensar aqui para sua prova? A nulidade da cláusula, ela não vai fazer com que o contrato não exista mais, a não ser que aquela cláusula seja a parte mais importante do contrato, seja ali, né, a alma do contrato. Mas, normalmente, não é o caso. Se for a cláusula abusiva, só ela considerada nula, o contrato continua existindo com as outras cláusulas. Não é o contrato que é nulo, e sim a cláusula que é nula. Tudo bem? E vamos agora ali para a parte das disposições específicas. Nos contratos que envolvem, então, outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deve informar de modo prévio e adequado sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, o montante de juros de mora e a taxa efetiva anual de juros, os acréscimos legalmente previstos, o número e periodicidade das prestações, quantas são as prestações, quando você paga essas prestações, e soma total a pagar com e sem financiamento. Então percebam que é para contratos que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento, porque as pessoas estão precisando ali desse crédito, né? E elas vão ter que ver como que elas vão conseguir pagar isso depois. Não pode fazer, então, uma bola de neve que seja cada vez maior e a pessoa nunca consiga pagar e vai levar o consumidor aí, então, a ter cada vez mais prejuízo, sendo que no início ele era querendo deixar ele numa situação mais confortável, né? Então, tem que ter previsto todas essas informações ali para não prejudicar o consumidor. Atenção! O que tem que fazer agora? Marcar com uma caneta bem colorida aí seu caderno. Há limite para multa de mora nesses contratos, né? De 2% do valor da prestação. Não esquece, gente, é só 2%. Isso está previsto no artigo 52, parágrafo 1º aí do CDC. Caso o consumidor ele pague antecipadamente o valor total ou parcial dessa dívida ali, caberá a redução proporcional dos juros e demais acréscimos que estiverem nele presentes, tá? Então,
Tranquilo, né, gente? Se você esquecer, pega aí o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 52, isso que eu acabei de falar para vocês, tá no parágrafo 1º e 2º. Ainda, o que tem que a gente estudar sobre os contratos aí? Nos contratos de compra e venda de bens imóveis, são nulas as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão de inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Então, gente, para pensar. Você comprou um imóvel e você está pagando ele em prestações. Mas aí você viu que você não consegue mais pagar e você quer devolver o imóvel. Só que porque você quer o dinheiro que você já pagou de volta. Então, é nula a cláusula que estabeleça que as prestações não podem ser devolvidas, né? Que elas vão ser perdidas em sua totalidade, tá? Pode acontecer de você receber parte da quantia que você pagou, mas não deles reterem a quantia total que você já pagou, sendo que você está devolvendo o imóvel. E nos contratos de sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas terá descontada, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. Tá no artigo isso, então, o artigo 53, parágrafo 2º do CDC. Eu espero vocês aí nas próximas aulas. Quem quiser entrar em contato comigo, ver lá as dicas que eu coloco, né, sobre as provas nas redes sociais, pode me encontrar no Face e no Instagram como Prof. Mariana Moreira Neves. Até a próxima aula, gente. Bons estudos!